Boa tarde, meus amigos que nos ouvem, nos assistem, mais um programa tratando das reformas estruturantes. Hoje vamos debater o nosso posicionamento aqui da FENACOM a respeito do projeto aprovado lá na Câmara dos Deputados, né, do relatório do Celso Sabino. Então, esse que virou também uma série de polêmicas, né? Nós concordamos que ele é melhor do que o governo encaminhou, porém ele também não relaxa tanto assim. Ele é um projeto também que, especialmente para as empresas grandes, traz muitos problemas aí. Então a gente fica um pouquinho preocupado também. E para discutir fazer um bate-bola aqui, nós trouxemos os nossos dois grandes especialistas também aqui, o Diogo Chamum e o Wilson Gimenez, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito do relatório aprovado lá na Câmara. Então, boa tarde, Diogo, boa tarde, Wilson, tudo bem com vocês? Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente, boa tarde, Wilson, boa tarde, o pessoal que nos acompanha. Bom, meus amigos, vocês sabem que, né, a proposta do governo era extremamente complexa, né, com um aumento de carga tributária excessivo, né? Hoje, a gente fala em carga nominal, para quem está no regime do lucro real, né? De 34%, a alíquota batia 43,9%, quer dizer, era um aumento absurdo, né? E agora, evidentemente, eles tentavam, na fala deles, lá segregar os dividendos da tributação da pessoa jurídica, o que a gente não concorda em absoluto. Aliás, conversando com muitos pensadores aí da temática, inclusive secretários da Receita, inclusive com o Everardo, né? Especialmente ele falou, foi muito claro, um bate-papo que tive com ele, dizendo que lá em 1995, era na gestão dele, na secretaria, aquilo foi feito justamente de forma proposital, né? Tributar a jurídica, né? Porque a ideia deles era eliminar essa questão que voltou agora com esse projeto, né? da distribuição disfarçada de lucro, né? Isso é uma questão que ele falou de difícil controle. Eles tinham vamos dizer assim, uma estrutura interna muito grande para poder cuidar desse tipo de problema. Era a maior estrutura que tinha a Receita Federal, né? E não era eficiente, que é uma coisa difícil de pegar, né? E com essa mudança, ao longo desses 25 anos, na verdade, isso acabou, porque não faz sentido, né? Hoje não tem o porquê, porque você tributa distribuindo lucro ou não, você já tributa lá na jurídica. Então, isso foi uma crítica dele também, essa volta ao tempo, né? Então, eu queria que os senhores comentassem, porque essa é uma coisa que também não mudou no parecer do Celso Sabino. Então, eu gostaria que os senhores comentassem aí o que vocês acharam, qual é a visão que os senhores têm aí para a gente fazer essa reflexão para o nosso público a respeito do que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Então, fica aberta a palavra. Aí a gente vai debatendo aqui num papo muito gostoso e muito tranquilo. Então, quem quiser falar primeiro já pode sair falando aí, depois a gente vai trocando essas ideias aí. Vai lá, Chamon. Vai lá, Chamon. Assim, acabou se concretizando aquilo que nós vínhamos defendendo, né, colocando aqui no nosso ambiente aqui de debate. Nós tínhamos um texto original proposto pelo governo, do projeto, extremamente agressivo, pesado, voraz em termos de arrecadação, que não tinha cálculo que se fizesse que não remetesse a um aumento expressivo de carga tributária. E esse texto aprovado com as emendas e os destaques, ele já vem mais ameno em relação ao texto original, mas ainda assim com vários pontos de reflexão, de estudos, para ver essa questão de aumento de carga tributária. Então, nós temos, de concreto, a redução da alíquota dos dividendos, da tributação dos dividendos, que no texto original era de 20%, reduziu a 15%. Nós tínhamos no texto original uma tributação de todos os dividendos, de todas as empresas, agora, quer dizer, a exceção das empresas, micro e pequenas empresas,
com distribuição até R$20 mil. Agora, as micro e pequenas empresas, tanto do Simples Nacional quanto do Presumido, estão isentas na distribuição, então é um avanço. Nós tínhamos também a obrigatoriedade de algumas atividades, como royalties, direito de margens, atividades imobiliárias, de ser tributados pelo lucro real, o que também saiu pelo substitutivo do relator. Então, tem sim tivemos várias adaptações positivas na lei, mas ainda assim, como o presidente bem colocou, as empresas maiores, as empresas do lucro real, terão um aumento expressivo na carga tributária. Também temos uma situação inusitada, porque as empresas do lucro presumido até 4.800.000, elas terão a sua alíquota de imposto de renda e contribuição social reduzidas e estarão isentas da sua distribuição de dividendos. Quer dizer, uma situação totalmente inusitada, onde uma gama de empresas será beneficiada, coisa que nunca se cogitou, nunca se viu nos estudos até então. Então, inicialmente, é isso que eu vejo. Aí a gente tem que agora aguardar a decisão do Senado e trabalhar, né, para que as nossas empresas sejam menos impactadas possível. E você, Wilson, o que você achou do projeto todo aprovado? Bom, novamente, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Chamum, boa tarde, presidente. Bom, só complementando, né, o que o Chamum muito bem disse, né, se por um lado teremos algumas empresas que serão beneficiadas, por outro, a gente tem uma complicação enorme, que até o presidente comentou aí no início da fala dele, né, que é a DDL, né, a distribuição disfarçada de lucros. Então, isso no passado era algo bastante preocupante, tanto é que lá no passado optou-se por tributar na pessoa jurídica justamente para inibir a distribuição disfarçada de lucros, e agora a gente está voltando às origens, né? Isso vai causar aí um controle rigoroso, um controle adicional, certamente isso vai trazer um pouco mais de custos para as empresas, porque a contabilidade ela vai ser aí a essência, né, da prova de que não houve nenhum tipo de distribuição disfarçada de lucros, portanto, tudo aquilo que foi distribuído foi isento, né, ou sofreu a tributação dos 15%. Então, a gente vai ter essa complicação. E complicando ainda mais essa questão, a gente tem a figura da pessoa jurídica quando ela é cotista de uma empresa, né? Então, em vários casos, não será tributado a distribuição de jurídica para jurídica, mas depois, no ato subsequente, sofrerá a distribuição. Então, isso, na nossa avaliação, vai causar aí uma grande confusão, né? Onde as empresas precisam ter aí controles rigorosos para apresentar a fiscalização e provar que não ocorreu nem a DDL e que a distribuição para a pessoa jurídica sofreu a retenção devida, né? Como determina a lei. Então, a gente tem essas complicações aí que nos preocupam e que certamente as empresas terão que dar grande importância a isso para não serem autuadas. É isso aí. Na verdade, você tem razão, os dois falaram muito bem. Nesse quesito, especialmente aí da distribuição disfarçada de lucro, eu não vou ficar nem se de fato passar vamos dizer, essa regra, né, no Senado, né, ainda tem que passar no Senado. Mas se de passar, vamos imaginar que seja aprovado, do jeito que está esse relatório, né, você pode ter certeza que virá pela Receita Federal alguma obrigação acessória nova, ou algumas obrigações acessórias
novas virão para que se tenha ainda mais controle, mais burocracia e mais custo, como você bem falou, aí para as empresas, né? Porque, felizmente, é por aí, né? Se você imaginar que tem um capítulo inteiro, não sei se os senhores que estão nos ouvindo leram de forma bastante atenta a essa questão, é um capítulo até extenso, né? E com alguns assuntos até polêmicos. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito controle, né? Evidentemente, se passa do jeito que está, para que a gente possa realmente fazer aí as distribuições de forma tranquila e ficar muito atento a se houver alguma falha, essa empresa será penalizada, né? Às vezes por falha, né? Nem de forma ostensiva, que a empresa queira de fato fazer algum pagamento por fora, né? Não, nem por isso, né? Então, só tomar muito cuidado realmente, né? Isso é uma questão. Outra questão que eu acho que é importante a gente ter em mente, né? Primeiro, eu lembro bem que, eu não sei como é que está hoje essa relação, né? As 20% das empresas representavam 80% da contribuição tributária do país, ou seja, os 20 maiores por cento das empresas brasileiras representavam a arrecadação de 80% total do país. Não sei se essa relação ainda permanece hoje, mas isso, até pouco tempo atrás, é essa relação. E o que significa isso? Significa que as empresas que vão ser mais penalizadas em termos dessa nova regra do imposto de renda serão justamente essas empresas, né? Todas provavelmente no lucro real, né? E algumas com faturamento acima, evidente, dos 4.800, que também serão penalizadas. Então, a gente precisa pensar também de forma mais ampla, né, esse critério de mercado, né, de poder atender as necessidades do governo. Né? Você imagina uma empresa dessa, essas têm condições de, se tiver que sair do país, sair, né? Montar uma estrutura aqui do lado, na vizinha Paraguai, no vizinho Uruguai, seja lá onde for, né? E manter as suas vendas aqui dentro do país, mas com uma regra tributária mais adequada à sua necessidade. Essas empresas têm essa condição. Então, a gente precisa pensar também nesse aspecto econômico, né? De alguns desincentivos que estão nessa própria regra imposta aqui, especialmente também aos investimentos, né? Acho que a parte de dividendos é uma coisa importante, né? Os investimentos, em alguns casos também, foram criadas regras desfavoráveis ao empreendedor, né? Até depois vocês comentem um pouquinho disso. Mas, enfim, a gente precisa tomar atenção a essas coisas, né? As empresas hoje do lucro do Simples Nacional, com essa nova regra, muitas vão fazer conta para ver se vale a pena permanecer na tabela do Simples ou mudar para a tributação presumida, né? De repente, né? Porque lá você tem um benefício a mais que no Simples não tem. E, em alguns casos, provavelmente, vai valer a pena mudar do Simples para o lucro presumido, né? Então, também é um outro critério, tem que se analisar agora com maior clareza, né? Como é que isso vai ficar. Mas tudo isso, evidentemente, depende realmente de uma aprovação também no Senado, né? E que, ao meu ver, não é tão simples, de vida fácil, né? A não ser que eles tenham feito um grande acordo, né? Que aprove lá também a PEC 110 que está correndo naquela casa. Então, uma mão lava a outra, né? Não sei se vai ser esse o caminho. O que nos preocupa também, porque a PEC 110 traz uma série de outros grandes problemas. Então, eu queria ouvir um pouquinho aí vocês a respeito desses comentários aí e fazer outras reflexões aí para o nosso público. Pois é, presidente. Eu acho que são dois pontos muito importantes, né? Um citado agora, a questão da PEC 110, dessa possível troca de interesses entre Câmara e Senado, na qual, passando esse projeto da tributação do IR, que o pessoal está chamando, mas a PL 2337 e a PL 110, a PEC 110, a gente acaba tendo, por duas vezes, segmentos empresariais onerados. Então, daqui um pouco, a gente não pode analisar isoladamente um projeto, a gente vem falando isso há bastante tempo, porque nós temos, isso aqui é um pedaço dessa reforma, da dita reforma tributária. Quando a gente fala em tributação dos dividendos, aumento
atualização parcial da tabela do imposto de renda da pessoa física e essas outras medidas. A gente também tem a criação da CBS dentro da PEC, e a CBS traz um peso gigante para as empresas de serviços para ficar só nesse segmento. A gente tem que analisar os outros setores, mas as empresas de serviços, lembrando que não tem o crédito aquele para diminuir, para abater do cálculo do PIS e da COFINS, dessa nova contribuição, então vai ser extremamente onerado. Isso é um aspecto muito importante. É a dificuldade trazida por fazer a reforma em fatias, onde nós debatemos um pedaço e não sabemos a surpresa que vem nos outros pedaços. Então, isso é uma questão importante. E a outra, que é uma reflexão também que a gente precisa fazer, é que todo este movimento desse projeto do 2337 da tributação dos dividendos, tudo ele está sendo feito ou com o argumento de mexer na tabela do imposto de renda da pessoa física. Só que o aumento está sendo tímido. Nós temos hoje uma defasagem de 113%, que foi originado da atualização da tabela inferior à inflação do período, desde 1996, e está sendo aumentado apenas em 31% da faixa de isenção e 13% nas demais. Então, nós temos 113% de um lado de defasagem, e nós vamos amortizar essa defasagem, 31% para a faixa menor e 13% para as faixas superiores. E esses, os supostamente mais beneficiados, que são os que ganham até 2.500, eles estariam pagando, eles pagam hoje pela faixa normal, pela atual, antes da PL, eles pagam em torno de R$70 por ano de imposto. Com todas essas mexidas, será que essa economia de R$70 não vai ser gasta com acréscimos no aumento dos preços? Quer dizer, ele vai deixar de pagar R$70, em torno de R$70 no ano de imposto de renda, mas no pão que ele compra, no leite, na cadeira, na caneta, em tudo, na roupa, no vestuário, tudo que ele vai comprar terá aumento de carga tributária, porque a gente precisa reforçar também que o onerar as empresas repassam para o preço, e quem consome é que vai pagar. Então, esse trabalhador que vai ser supostamente beneficiado com a isenção do seu imposto de renda, ele vai pagar de outra forma. Então, também eu acho que esse é um ponto importante de reflexão, porque o argumento todo gira em cima da atualização da tabela para beneficiar este pequeno trabalhador. Bem, Wilson, e você, o que você acha disso? Não, aliado a isso que o Chamon acabou de dizer, né, também tem algumas críticas, né, que a gente tem feito e que não foram modificadas nessa nova versão aí, que é a questão do juros sobre capital próprio, né, que, no meu entendimento, muitas empresas que se valiam desse instituto para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da contribuição, tinham isso como uma fonte para aumentar a sua lucratividade, que não vai ter mais, né? Logo, essas empresas, de repente, até sem nenhuma necessidade, procurarão substituir esse mecanismo por outro, por exemplo, se endividando, né? E abatendo aí no seu resultado os juros da sua dívida. Isso traz maior risco para essas empresas e sem necessidade alguma, né? Então, isso é uma coisa que nos preocupa, né? Como a gente até disse em algumas gravações, foram feitos estudos, né? E a maioria das empresas que se valem do juros sobre capital próprio sairão perdendo, né, com a extinção dessa possibilidade. E também tem uma outra questão que nessa nova versão ficou muito clara,
que é a tributação das reservas de lucros e dos lucros acumulados quando uma empresa é encerrada. Então, até para encerrar uma empresa, você vai ter que pagar imposto, né? Se você não tiver dentro dessas modalidades que estão isentas, né? Então, é uma outra coisa que nos traz aí uma preocupação, porque isso vai acabar sendo uma novidade. E, de novo, né? A evidência toda recai sobre uma contabilidade bem feita, né? Então, você vai ter que deixar muito claro que no encerramento de uma empresa não havia nenhuma reserva de lucro ou coisa parecida no patrimônio líquido da companhia, e, portanto, não houve a necessidade de pagar nenhum imposto de renda sobre uma eventual distribuição de lucros. Mas isso vai causar muita polêmica, isso vai provocar nas empresas a necessidade de ter controles para que, se questionada, poder provar que não incorreu em nenhuma tributação. Isso aí vai gerar, na verdade, ele sempre fala em segurança jurídica, melhorar, trazer simplificação, que não é verdade, né? Nesse caso, está trazendo mais insegurança jurídica, porque você tributar lucros acumulados de anos anteriores a meu ver, um absurdo, né? É porque a legislação está mudando agora, né? Quer dizer, não se tinha isso à época, e até porque talvez ou a empresa não quis distribuir, ou não tinha condições, não tinha capital para fazer a distribuição, que é muito comum, a gente sabe disso, né? E agora você querer tributar aquele lucro acumulado que está lá, quer dizer, é um verdadeiro absurdo e vai gerar muita judicialização. Isso é fato. Então, quer dizer, sabe, você fazer já uma legislação sabendo que ela vai judicializar, né? As empresas não vão deixar barato, né? E já está se criando um mercado diferente. Isso, eu escutei isso hoje, coincidentemente, um mercado diferente para as empresas. Os bancos já têm entrado em contato com clientes, né? Dizendo o seguinte: meu amigo, se você não tiver dinheiro para pagar a sua distribuição, faça uma captação no nosso banco, a gente empresta o dinheiro para você, um juros pequenininho, e você vai economizar. De vez de pagar 15%, você vai pagar um juros diferenciado e ainda a se perder de vista. Quer dizer, olha só o que já está se pensando. Olha só o que já está se pensando e se comentando no mercado. É uma coisa absurda, né? Então, a gente tem que pensar com muito critério, realmente, em essas questões todas que foram colocadas aqui, né? Também o Chamu colocou muito bem a questão da defasagem, né, da tabela, né? A injustiça de não se corrigir a tabela todo ano, né, adequadamente, porque, volto a falar, todo empresário, todo cidadão brasileiro, anualmente ele recebe, geralmente, uma atualização daquilo que ele tem comprometido, né, na sua escola, dos seus filhos, no aluguel que ele paga, enfim, os contratos existem e são reajustados, né? Agora, por que não corrigir a tabela anualmente? Quer dizer, isso é uma coisa realmente muito, muito ruim. A defasagem é gigantesca, né? Esse benefício que estão dando de correção de 30% não vai refrescar muita coisa. Também, como bem disse o Chamun, a economia vai se fazer pelo aumento e pela inflação que está tendo, galopante, o aumento do preço dos produtos. Realmente isso vai ser, não existirá essa economia, né, de forma muito, muito clara, né, falando de forma muito clara. Então, a gente precisa realmente ter alguns pensamentos, alguns critérios, pensando no todo, né, de toda a sociedade, como isso vai, o reflexo de tudo isso, né? Outra injustiça também de não correção, aí já na empresa jurídica, ao meu ver, né, o adicional do imposto de renda, que também não está sendo corrigido desde 95, né, desde 96. Portanto, hoje todo mundo paga o adicional, né? O lucro ficou tão pequeno, né? O valor é tão pequeno, que todo mundo praticamente paga o adicional do imposto de renda. É uma injustiça também para as empresas, é um aumento indireto de imposto pela não correção dessas tabelas. Então, eu queria ver os senhores um pouco mais sobre essa temática aí. Presidente, reforçando essa questão de tributação do estoque do lucro acumulado, isso realmente soa muito estranho. Primeiro, que é mais uma contradição. Ao passo que se argumenta a redução da alíquota do imposto de renda para poder
compensar com a tributação dos dividendos, a gente vai pagar os 15% do lucro distribuído do passado que já foi tributado na alíquota anterior. Então, até reforçando, a mudança se dá aqui, a alíquota de 15%, que é o que vige hoje, e a proposta passou para uma redução para 8%. E a contribuição social, que hoje é uma alíquota de 9%, podendo chegar a 8% conforme uma questão de redução de benefícios. Então, isso soa mal, porque a partir do momento que se cria uma narrativa, que se cria um argumento de compensação, de redução de alíquota para tributar os dividendos, e se avança no projeto com a tributação de dividendos que foram já tributados no passado, porque esses dividendos são originários do lucro que já foi tributado, o resultado que já foi tributado, a alíquota maior. Então, isso é uma coisa também que ficou muito ruim. E como o presidente colocou, vai acabar dando problema e aquela segurança jurídica que se vende vai acabar caindo por terra nesse caso. E uma outra situação que eu também queria referir e ressaltar aqui foi a questão da declaração, de novo, né, se comenta muito dos trabalhadores de menor renda, de proteção dos trabalhadores de menor renda. Aqueles trabalhadores que usavam a declaração simplificada, com o desconto simplificado, que não precisavam comprovar despesas dedutíveis, eles melhorou. Em relação ao texto original, só poderia adotar essa declaração quem tivesse rendimento tributável até 40 mil no ano. Agora, qualquer um pode adotar, como é hoje. Agora que eu digo, se aprovada o projeto. Se aprovado o projeto. Então, mas reduziu o valor, né? Reduziu o valor, né? Exatamente. Então, melhorou em relação ao texto original, podendo todo mundo adotar. No entanto, a redução que hoje está limitada a 16.700, pelo projeto, vai cair para 10.500. E, agregado a isso, as despesas dedutíveis, como de dependentes, como despesa com instrução, não estão sendo atualizadas. Então, este trabalhador, que a gente não pode acreditar que quem ganha, sei lá, 3, 4 mil reais por mês, seja um abastado que tem que contribuir com os outros, que está sobrando dinheiro, que tem que pagar imposto. Não, não pode. Esse sujeito vai acabar sendo bastante onerado na sua declaração de imposto de renda da pessoa física no ajuste anual. Então, são essas coisas que não batem com o discurso. E a gente tentava todo esse movimento para beneficiar os menores não estão conseguindo ter na prática esse benefício, aí a gente está fazendo uma bagunça, uma misturança de uma situação que hoje não é boa, mas pode piorar. É verdade. Você tem toda a razão. E o que você acha de tudo isso? Concordo, né? Eu acho que está muito desproporcional a correção da tabela progressiva, o percentual que o projeto sugere para a correção da tabela progressiva e as onerações que vieram por trás do projeto, né? Por exemplo, essa que o Chamon acabou de falar, tudo bem, era pior ainda, né? Mas mesmo assim ainda não está bom, né? Porque foi reduzido o desconto simplificado, que era, na imensa maioria, utilizado pela grande maioria dos trabalhadores, né? Então, isso vai, sim, trazer aí para uma parte expressiva aí dos contribuintes pessoas físicas um aumento no momento de fazer a sua declaração de imposto de renda, um aumento de imposto no momento de entregar a sua declaração, né? A gente ainda não se debruçou para fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, mas vamos fazer e, a grosso modo, é isso que vai acontecer, né? Outra questão foi mantida, né, aquela possibilidade de aumentar o valor dos bens e direitos, né, na declaração de pessoa física, desde que se pague aí um imposto de 4%, né? Mas não foi respondida aquela nossa dúvida
que também a gente argumentou aqui em alguns programas, porque bens muito antigos, né, no momento de auferir um determinado ganho de capital, muitas vezes ele é isento, né? Ou vai pagar um imposto muito pequeno, né? Que nesse caso não compensaria pagar os 4%, né? Então, como vai ficar essa situação, né? A gente não sabe, né? Serão preservadas todas as isenções do passado, e aí caberá ao contribuinte optar se ele quer aumentar os seus bens, pagar os 4%, que inclusive tem prazo, né, até 29 de abril de 2022, né? Ou eu não vou fazer nada, porque os meus bens são muito antigos, e caso eu venha a aliená-los, não compensa, né? Eu vou aplicar a legislação vigente, que vai me custar muito menos do que 4%, ou talvez não custe nada, dependendo da data da aquisição. Então, são respostas ainda que a gente não tem e que a gente está monitorando, né? Wilson, eu acho que tem uma parte nesse aspecto. Até para mim não surgiu muita dúvida nessa questão, porque é uma concessão que está sendo dada até abril de 22 para as pessoas usarem esse dispositivo dos 4% para atualizar os bens, não sendo cumulativa a demais benefícios. Então, quem tomar a iniciativa de fazer esse aumento pagando 4%, é como se a data de aquisição do bem passasse a contar a partir deste momento. Então, eu não estou vendo, é uma questão de análise, sim, a gente precisa entender que, eu tenho um bem por 100 mil e ele vale 2 milhões, tem que ver a data deste bem, porque o dia que for fazer uma venda, ele vai estar isento, conforme a data, ele vai estar isento. Então, eu não fiquei com muita dúvida nesse aspecto. Agora, sim, a questão importante é o planejamento. Daqui um pouco, ver que está baixo e quer aumentar o valor de tudo, aproveitando os 4%, em alguns casos não vai valer a pena, não vai compensar. Eu acho o seguinte, tem que fazer conta. Quem não é da área, evidente, chama o seu contador, ele faz uma conta, faz uma simulação. Esse exemplo que você deu, vai ter um imóvel que está de R$200 mil na declaração e ele vale hoje 2 milhões, por exemplo. Então faz uma simulação de venda hoje, vê quanto você paga de imposto no seu imóvel, né? E quando você está pagando os 4%, mais ou menos, né, da atualização, para quando vender, né, quanto você vai pagar. Quer dizer, eu acho que é uma questão de fazer conta, né? Outra coisa que vocês comentaram, e é importante, a gente saber que a tungada também é grande. O fato de você liberar todo mundo para poder usar a declaração simplificada, né, é maravilhoso, porém, a gente tem que pensar na redução, né? De 16 para 10, a redução é grande, né? Uns 30%, mais ou menos, um pouco mais, talvez. Tem que fazer conta, mas a gente precisa pensar e ver que realmente está tendo aumento. Não é que saiu de graça essa história, não saiu de graça, não. E também, para falar a gente abriu o programa hoje falando da alíquota nominal que é atribuída hoje, né, às empresas e aos seus sócios, que é na ordem de 34%, né, especialmente quem está hoje no lucro real, né, com toda a ginástica que fizeram, tira daqui, tira dali, joga cá, não sei o quê, ela ficou em 37,1%. Quer dizer, houve um aumento também nominal da alíquota. Se fizer continha, você vai chegar nesses 37,1%. Então, obviamente, sim, de carga tributária. Não é pouca coisa, não. Então, infelizmente, é tudo isso que está fora as inseguranças jurídicas que estão aí, como a gente já comentou, né? E dos outros projetos de lei do governo. A CBS, que ainda está na Câmara, mas não sei se passa a CBS. Acho que vai mais na linha da PEC 110, que para aprovar do outro lado lá vai ter que ter um acordo aí, entendeu? Então, que também não é bom, porque a PEC 110, por outro lado, né, unifica todos os tributos que a gente conhece hoje em um ou dois IVAs, né? A ideia, acho que, se não me engano, são 2 IVAs, a PEC 110, uma para estados e municípios e outra federativa, e não traz, na verdade, também o tamanho da carga, enfim, fala em momentos de transição de 5 anos, cria o fundo de compensação de 15 anos, enfim,
uma série de problemas. Por que tudo isso? Porque nem quem criou esse projeto sabe exatamente como isso vai ficar. Quer dizer, é uma coisa extremamente preocupante para todos, né? Muita insegurança, muito complicado. Então, a gente precisa pensar, os nossos representantes nas duas casas, precisam pensar com mais critério antes de aprovar essas leis, olhando o quê? Olhando todo na união desses tributos, né? Tanto os indiretos como o imposto de renda, como está colocado aqui, porque, no final das contas, a soma disso é que vai dar o direcionamento e o norte dos empresários e para as pessoas, né? Do aumento de carga e dos controles que virão por conta dessas mudanças, né? Então, o programa já está acabando, estamos no final. Eu queria uma última fala de vocês, do Diogo e do Wilson, para a gente poder fechar o que comentamos aqui. Essa nossa dificuldade, né, com o projeto de reforma tributária fatiado, difícil da gente argumentar, difícil da gente até ter um posicionamento mais conclusivo, porque a gente fica analisando os pedaços. E também reforçar que a reforma tributária, seja ela qual for, ela não pode se afastar de duas premissas: a simplificação e também a questão de não aumento de carga tributária. A gente já tem o conhecimento da dificuldade da União e dos estados e municípios em termos de orçamentários, então a gente já nem está pedindo redução, a gente está pedindo, e a reforma não pode, ainda mais neste momento de recuperação econômica, aumentar a carga tributária. E também não se pode criar, como já discutimos amplamente aqui, as PECs 110 e 45, com transições enormes, ou como foi colocado no programa de hoje, se criar novas obrigações acessórias para fazer controles paralelos ou controles adicionais. Essa questão de simplificação e aumento de carga tributária, elas têm que estar sempre atreladas a qualquer discussão e decisão em relação a normas tributárias ou reforma tributária aqui no Brasil. A gente sempre criticou qualquer tipo de reforma que provocasse aumento de carga tributária e aumentasse a complexidade das coisas como elas estão. Então, mesmo com todos esses ajustes que foram feitos, né, alguns até a gente aplaude, né, mas mesmo assim o resumo ele é negativo, né? Então a gente está saindo sim de uma carga tributária de 34%, apurada pela própria Receita Federal, né, para uma carga tributária maior para algumas empresas, sobretudo os maiores contribuintes. E como o Chamun comentou, isso aí de alguma maneira vai ser repassado para o público, né, nos preços de produtos e serviços, né. Também queria chamar a atenção que cabe à empresa pagadora dos dividendos da distribuição de lucros efetuar o recolhimento do imposto retido. E isso tem que estar registrado contabilmente de maneira adequada e bastante precisa para que essas empresas não caiam numa espécie de malha fina de pessoa jurídica, né? E se for diagnosticada que houve a falta do recolhimento de algum dividendo pago, né, que a Receita Federal entende que é o dividendo, porque ela vai considerar talvez isso como uma distribuição disfarçada de lucros, o valor pago ele é tido como líquido, ou seja, a empresa terá que acrescentar à base de cálculo do imposto o próprio imposto para fazer o cálculo corretamente e aí com multa, juros, né, daquele valor que deixou de ser recolhido. O que, em determinadas situações, poderá ser bastante maléfico, né, caso a empresa não dê a devida importância a essa questão, né. Mas, enfim, vamos continuar acompanhando, né? Agora é o Senado, né? Por enquanto ainda é um projeto, né? Vamos ver qual vai ser
a receptividade do Senado em relação a essa nova versão do projeto 2337. Então, o bate-papo foi gostoso, passou muito rápido aqui, né? Acho que foi bem uma reflexão boa dos senhores aí que nos assistem, né? Da complexidade desse tributo, né? Da injustiça que estão se fazendo em muitos casos. Então, enfim, não é uma coisa simples para se analisar. A gente tem que analisar no todo, né? Para todos os tamanhos de empresa, todos os segmentos econômicos, e olhar também a conjuntura, né? Para ver se isso pode ocasionar aí ou forçar a empresa a sair do país, né? Quer dizer, fuga de capital aqui, porque não interessa, vão aplicar em outros lugares que trazem mais segurança para os nossos negócios. Isso, infelizmente, a gente está correndo esse risco aí, se a coisa for aprovada assim, no toque de caixa, ainda mais pensando nos outros projetos, né? Como a gente bem colocou aqui, né? Da tributação indireta, né? Com uma série de mudanças também polêmicas, né? Ampliação, por exemplo, amplitude da base de tributação dos tributos indiretos, né? Que a gente não comentou aqui, mas é uma situação complexa. Querer tributar, por exemplo, que não é nem ICMS nem ISS, por exemplo, né? E incluir isso, né, através de uma PEC, e que vai gerar muito problema, muita polêmica também. E vamos ver como é que isso vai ficar. Ok? Então, muito obrigado por vocês nos assistirem. Obrigado aqui pelo Diego Chamon, pelo Wilson Gimenez, pelo esse bate-papo gostoso, e trazendo a vocês aí o nosso pensamento em relação às reformas tributárias, né? Que vamos ver se de fato elas serão aprovadas ainda nesse ano, 2021. Forte abraço para os senhores e até a próxima semana.